Boa tarde, irmãos. Sejam todos bem-vindos a nosso segundo encontro para a live, na qual estamos meditando o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Então vamos dar continuidade. Ontem nós pegamos a Bíblia e fomos trabalhando versículo após versículo o Evangelho. Hoje nós vamos ver a teologia, o significado espiritual que esse texto reserva para nós. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Pai, a vossa providência tome conta de nós e nos ajuda à compreensão de todo esse mistério revelado pela boca e o coração de Jesus, que veio nos presentear com o seu reino. Isto vos pedimos por Cristo Jesus, vosso Filho e nosso Senhor. Amém. Então vamos à proclamação do Evangelho, a partir aqui do lecionário, para podermos fazer a nossa meditação. É verdade que ontem já proclamamos a partir da Bíblia, hoje eu faço do lecionário, mas para que a gente guarde as palavras, o sentido das palavras, tem que ser proclamado várias e várias vezes. Então, do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábola aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados dizendo: dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que entrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem, jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos serão chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos então agora à meditação espiritual desse Evangelho que acabamos de escutar. Hoje nos encontramos com um outro aspecto do rosto de Deus revelado por Jesus.
No domingo passado, vimos o rosto que Jesus nos apresentou através do proprietário da vinha, que deu àqueles vinhateiros o cuidado da sua vinha. Vamos ver hoje como procede esse rei, que é, na realidade, Deus. Ontem, domingo, estava representado através do relato da parábola dos vinhateiros homicidas, como o dono da vinha, e hoje ele é o rei que tem um filho que vai se casar e organiza a festa do casamento deste filho. E se ontem, quando eu me refiro, que eu preparei para vocês para fazer isso ontem, mas preferi trabalhar a palavra, a próprio Evangelho na Bíblia com as notas explicativas. Então, se no domingo, aqueles interlocutores, aqueles com quem o Evangelho estava fazendo diálogo entre o protagonista, o personagem principal e os vinhateiros, os parceiros, hoje esses parceiros interlocutores são os convidados para a festa. Além disso, aparecem no meio desse diálogo entre o rei e esses que são convidados, e os servos do rei que deverão levar os convites e convocar os escolhidos. Então, gente, a parábola de cara nos apresenta duas partes, quase como se fossem duas histórias juntas. A primeira é o convite que este rei faz para o casamento, que vai dos versículos de 2 a 10. Não como os do início, mas com os que virão seguidos da decisão do rei, que pede aos servidores que tragam a todos os que encontrem, a todos os que estão na encruzilhada. Então há um convite para aqueles primeiros que não atenderam. Como eles não vieram e o boi já estava, no rolê, né? Vocês falam rolê. O boi já estava ali assando as bebidas, os manjares, não quiseram vir, se desculparam. Então o rei pediu que os seus empregados fossem para as encruzilhadas e convidassem todos os que encontrassem pelo caminho. E desses todos da encruzilhada, não importava se eram bons ou maus, todos são convidados. Então essa segunda parte, quando já está dentro da festa, a festa começou, então o rei, o anfitrião, ele começa a fazer sua passagem para cumprimentar os comensais, os convivas. Assim era feito antigamente nas cortes. Com um saudar de mão, o rei passava por entre todos, e se houvesse alguém que lhe correspondesse, ele até se detinha numa conversa amiga naquela mesa com aquela pessoa, mas normalmente ele passava para o cumprimento geral. E se encontra nesse momento com um homem que está ali e que não está vestido de forma adequada, com traje digno para a festa, não estava conveniente. Então aí temos dois momentos: os convidados da encruzilhada e o sujeito que foi encontrado com uma veste inconveniente. É sobre isso que eu vou falar para vocês agora nessa reflexão. A primeira história, ela culmina com o convite do rei para a festa de casamento de todos os que se encontram ou com quem os servos cruzam nos caminhos. Isso está no versículo 9. Diz assim: portanto,
ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Essa foi a chamada. A segunda parte tem como ponto de interpelação a pergunta que na parábola é feita: amigo, como entraste aqui sem o traje da festa ou o traje do casamento? E em seguida, depois desse episódio, vemos a decisão de expulsão da festa desse homem. É o que a gente vai tratar. Vamos à primeira parte, então. A primeira parte da parábola acentua, através do convite, gente, que é feito, o sentido da gratuidade da chamada. Convide a todos. Bom, ao final, são escolhidas as pessoas que, não levando em conta a sua procedência, da onde vinham, a sua dignidade, se eram conhecidos, não conhecidos, se tinha bom caráter, não bom caráter, não importa o seu passado, a sua vida, sua honradez. Gente, Deus, quando chama, Ele não quer olhar para o que fizemos, o que temos, o que somos. Somos chamados na condição em que estamos. A segunda parte da parábola já vai pedir desses convidados a responsabilidade. Vemos aqui um duplo acento entre a gratuidade e o convite que é feito e entre a responsabilidade por parte daquele que escutou o convite e veio. Se tem a gratuidade do chamado divino, eu vou, não importando a minha dignidade, eu vou porque atendi ao convite. E, claro, que esse ser convidado requer da minha parte uma responsabilidade. Desses dois aspectos é que a revelação bíblica acentua em diversos lugares e que é o tema tratado na parábola de hoje. E a parábola ela vai demarcando do começo ao final esses dois requisitos. São dois dados importantes. O primeiro, no começo nos diz a quem dirigiu Jesus esta parábola. O narrador nos informa que ele estava se dirigindo às autoridades. Os primeiros convidados foram as autoridades judias. E é justamente estes, irmãos, que não vão responder ao convite. É aquele segundo filho que diz: sim, Senhor. Filho, vai trabalhar na minha vinha, lembra? Se vocês estão lembrados, filho, vai trabalhar na minha vinha. Um disse não, mas arrependeu e foi. Os publicanos e as prostitutas. Os segundos disseram sim, Senhor, e não foram, não se comprometeram, não se tornaram responsáveis. Preferiram ir trabalhar no campo, cuidar dos seus negócios, do dinheiro do templo, como profissionais da religião, e não deram bola para Cristo. Estes que não respondem não é o povo em geral, mas são esses líderes que nós conhecemos como sumos sacerdotes, anciãos do povo e os líderes, que está presente, gente, aqui no primeiro versículo da parábola de hoje, quando Jesus, olha aqui, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo. Bom, e o segundo dado desta parábola, no final dela, encontramos com um aspecto moral, de acento moral, ou seja, a síntese de todo o ensinamento da parábola, que nos diz: muitos são chamados,
poucos escolhidos. O chamado é para todos, mas quem se empenha, quem se envolve, gente, são poucos, infelizmente. Proponho a vocês que retomemos os elementos mais relevantes da parábola. Ela nos faz ver e nos descobre, nos revela um sonho de Deus. Nos leva a parábola ao coração de Deus. Este sonho, esse desejo de Deus, convida a todo ser humano, a todas as pessoas, para uma experiência de comunhão. Numa relação intensa e forte, de estreita vinculação com Ele, da qual vemos aí, gente, que o matrimônio é símbolo e também a profecia. Deus quer fazer, como eu disse para vocês ontem, esse matrimônio espiritual, essa aliança, nos convidando para esse banquete do reino. Em face disso, poderíamos até perguntar que outra coisa, ou o que mais é a vida do homem nessa relação com Deus, senão um banquete que Deus prepara para toda a humanidade. Deus está nos preparando um banquete. A vida, na realidade, tirando todos os seus males, suas confusões, suas tensões, a vida, gente, é um banquete, é um banquete. A gente não dá valor, não damos valor, não é verdade? Veja as 1000 possibilidades que temos pela frente. Nós não sabemos dar valor, não sabemos tirar proveito. Há uma visão muito positiva na parábola, eu vou dizer para vocês, tremendamente positiva, do ser humano e da história, sentida a partir dessa relação com Deus. A parábola, o relato, começa quando se diz ou se avisa. Olha como diz a parábola: o banquete está preparado, está no ponto, é um banquete legal. Já os bois dos animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para a festa. Não é para depois da sua morte, é para agora. Você tem que usufruir deste momento, deste instante agora. A harmonia, a beleza, o encanto é agora. Não se perde tempo, gente. A vida está pronta para ser vivida, pois todo ser humano é buscado por Deus. É Deus que nos busca, não sou eu que vou atrás dele. Disse aqui até o contrário, somos nós que buscamos a Deus. É mentira, o homem não busca a Deus. Nós não estamos, as nossas primeiras preocupações não são espirituais, vocês sabem disso. No entanto, vemos na parábola, é Deus que busca a mim. Todo ser humano é buscado por Deus e é esperado para a festa, para esta festa de Deus. E é o próprio Deus que toma iniciativa para me buscar, me conduzir, me oferecer sua casa, seu espaço e sua mesa. Gente, a Eucaristia é este banquete. Nós não damos valor. Por isso que a Covid nos fez perder o banquete da Eucaristia. Agora vocês vão ter que comer com a testa e lamber com os olhos. Muitos estão privados da Eucaristia. Bem feito. Você estava levando tudo na rotina, empurrando com a barriga. Você não vinha com piedade para a Eucaristia. E não venha me enganar. Não venha me enganar. Eu não posso dizer o mesmo do Santo Padre Pio. Ele levava 2 horas para fazer uma missa de semana, hein? E na missa dele,
um mosquito não se escutava. As pessoas viam o fervor daquele homem, a piedade, e eles viam algo de místico saindo, eles ficavam atônitos pela grande profundidade, dignidade que o Santo Padre Pio celebrava a Eucaristia, e que Roma teve que, por queixas de alguns invejosos, teve que intervir para fazer ele abreviar o tempo da Eucaristia, mas ele tinha momentos místicos na Eucaristia, e o povo estava ali e respeitava esse momento diálogo místico dele com Deus. O convite à festa, gente, é o que revela hoje o Espírito de Deus e o seu coração. Portanto, estamos perante uma mensagem de esperança e de confiança que atravessa todo esse relato. Todo o relato tem essa mensagem de esperança. É que a gente vê a casca, a superficialidade. Nós não atingimos o cerne, a polpa da fruta. Portanto, somos chamados a esse banquete do reino, não a pertencer a uma instituição, mas a participar da mesma paixão de Jesus nesse momento sacrificial que é o banquete eucarístico de uma vida que nos é doada, uma vida eterna, uma vida que passa da morte para a vida, da cruz para a salvação. Gente, é interessante que para falar de si mesmo, Deus use essa linguagem tão tipicamente humana, que é a linguagem que todos vocês, todos nós conhecemos, a linguagem das festas. Jesus gostava das festas, dos banquetes. Ele era chamado de comilão e beberrão, mas não era porque ele era um glutão. Não, Jesus estava ali para mostrar para eles a alegria da festa da comunhão com Deus. Pois então, em tais festas, o banquete com as toalhas postas é uma circunstância, gente, de matrimônio. As melhores festas são as do matrimônio, não é verdade? A gente torce para que alguém case para ser convidado para a festa, porque a gente sabe que é uma festa que rola a noite inteira. As comidas, as bebidas, a alegria, o pessoal está feliz, não é? Pelos noivos e pelo banquetear-se. E o noivo é Jesus Cristo, nós somos a noiva. É importante vermos aí, é o matrimônio, as bodas do filho, que este rei está preparando, deste príncipe. Quando as duas se juntam, banquete e matrimônio são a máxima expressão da festa para o povo da Bíblia. Por isso que Jesus fala das bodas de Caná, daquele banquete. É ali que ele inaugura o reino, não é? Os primeiros sinais realizados, e os discípulos creram nele na Galileia, ali nas bodas de Caná. Isso é uma coisa maravilhosa. E a opção para essa imagem não parece casual. Para falar de Deus não é necessário, quem sabe, algum discurso vazio, etéreo, elevado, abstrato, ou, finalmente, que se alega algo do mais tipicamente humano. Não, gente. Deus se deixa conhecer por meio desse caminho de humanização, para que compreendamos que estamos tratando com Ele cada vez que tenhamos no coração o mais tipicamente que nos pertence, o desejo de celebrar a festa. É o que a gente gosta, é o que a gente quer fazer com os amigos, estar junto com a família, com os amigos, nos sorrisos, nas partilhas, nos abraços e nas histórias compartilhadas. Não é bom estar juntos,
celebrando juntos, partilhando juntos. Aliás, é uma coisa que vocês quase não fazem. Aqui vem uma crítica amiga para vocês. Vocês nunca convidam um sacerdote. Os rabinos, o povo de Israel convida o rabino. Ele tem um lugar de honra na casa das famílias. Antigamente se fazia isso, hoje vocês não fazem mais. Eu não sei o que está acontecendo, né? Eu acho que a nossa popularidade está em baixa. A vida espiritual, portanto, nunca coincide, gente, a vida espiritual não coincide com o afastamento dos humanos. Pelo contrário, a vida espiritual ela assimila, ela purifica e dignifica e o eleva. Essa é a vida espiritual. Não é para você fugir do mundo, se isolar dos outros, não. A vida espiritual tem esse contexto de comunhão. O convite para a festa, para a comunhão com Deus, isso é um dom de Deus, gente. É um presente dele, tão gratuito quanto inesperado. Então, na parábola que vimos anteriormente, lemos que está a parábola anterior, ela foi colocada naquela outra que vimos, dos trabalhadores da 1/10 hora, e a de hoje, que é a dos vinhateiros homicidas. Lembra vocês que nessa parábola do domingo passado, no final, diz que o reino seria tirado desses primeiros trabalhadores e seriam entregues a outros. O mesmo também ocorre na parábola que acabamos de proclamar para vocês. O convite foi inicialmente dirigido ao povo da aliança, ao povo historicamente de Israel, pois lamentavelmente, com a chegada do Messias, este convite e a comunhão profunda com um Deus que vem à terra em seu próprio Filho, lamentavelmente foi rejeitada por Israel. Eles não aceitaram Jesus como Messias, infelizmente. Isto foi tirado deles porque eles se recusaram. Com tudo isso, Jesus, apesar disso, não revogou a eleição. Israel será sempre o povo eleito. Eles não perderam a eleição por isso. Eles perderam a oportunidade. É diferente. Deus não é vingativo. Ele não vai cortar o meu batismo se eu rejeitá-lo. Eu serei indelevelmente batizado até nos infernos. É uma eleição que recai sobre cada um de nós, apesar de nós não aceitarmos o convite para o banquete. Então, essa eleição, essa comunhão foi passada aos apóstolos, a comunidades dos discípulos, a nós, a ti, a mim, como ocorre também como a vinha que foi entregue aos outros trabalhadores. Já que vocês não cuidaram da vinha, passarei a mão dos pagãos, de outros povos, de outras nações, das quais eles são nossos representantes. Porém, nós temos que tomar cuidado que hoje somos a bola da vez. Se não tomarmos conta da vinha, poderemos perdê-la também. Mas nunca essa vinha foi arrancada, pois Deus não desiste da sua obra, como Isaías falou, que o amado havia construído, um amigo dele construiu uma vinha. Como produziu uvas azedas, ele destruiu a vinha. Nessa parábola não houve a destruição da vinha. Vocês estão entendendo? Não é porque a cidade de Jerusalém foi destruída e saqueada, mas o povo de Israel continua. A eleição continua.
Deus não arranca a vinha, a sua obra, Ele nunca desiste da sua obra, mas busca mãos dignas que possam colaborar com Ele. Mas o resultado sempre foi, vocês sabem disso, desde que a humanidade é humanidade, esse resultado sempre foi problemático, porque a humanidade é muito infiel. Desde Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos, o povo de Israel. E nós não somos diferentes. Não se pode dar por descontado que todo mundo responda ao convite de Deus. Deus faz o convite para todos, mas nem todos vão responder do mesmo modo. Há quem diz não e sequer até abre espaço ao convite. Vocês sabem quanto difícil é a gente levar o Evangelho, pregar, anunciar o Evangelho na sociedade, no mundo? As pessoas dizem não e não querem saber para que foram convidadas. Não dá chance a Deus, que toca as portas da vida e que, enfim, entra as pessoas que não aceitam, elas se desculpam, como vimos: vou para o campo, vou para os meus negócios. Elas não aceitam. Assim diz na parábola de hoje: mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros ainda agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. Estes nunca verão o dom de Deus. O pior cego é aquele que não quer ver. O pior vem também na segunda parte. A negação é um fato, mas vamos agora entrar já na segunda parte, que este é o pior. Vamos vê-la. Os que disseram sim ao Senhor, mas na prática, estando na festa, não se compromete. O pior é você pôr o pé dentro e não se comprometer. Esta segunda parte, Jesus quis exemplificá-la bem no personagem que veio sem o traje, sem a vestimenta adequada. Ocorre com gente que supostamente diz sim ao Senhor, mas que também tem dentro a dureza e a obstinação. Ocorre com quem se considera familiarizado com o Evangelho. É gente que conhece o Evangelho, que sabe da proposta anunciada. O problema, gente, é quando alguém se acostuma com as coisas de Deus e não quer saber de abrir o coração à novidade. Sabe qual é o maior fracasso do cristão, gente? A rotina. Esse é o pior, a rotina. Você perde a novidade do encontro. Então, por detrás da parábola, tem que ler a história dessa relação de Deus com alguém que prefere se manter no seu próprio horizonte fechado, estreito, em seu próprio negócio, e não aceita o oferecimento de Deus, a oferta da sua maneira de pensar, a oferta do seu coração, e não quer saber de compartilhar contigo o que é dele. São verdadeiros egocêntricos. Não é só no plano material, hein, gente? Espiritual. São pessoas profundamente narcisistas. Olham para si e se esquecem do outro. E isto requer
que se diga não somente aqui estou, mas que haja efetivamente uma mudança interior. Não basta eu estar de corpo presente se eu não mudo o meu gênio, o meu temperamento, o meu jeito de relacionar com as pessoas, com as coisas. Mas, como ensina a primeira parte da parábola, Deus não desiste, não baixa a guarda, não se rende, por mais que a gente diga não, seja da forma explícita, quando dizemos, não queremos ir, não queremos estar contigo, mas também da forma mais implícita. Explícita está para fora, implícita para dentro. Quando estando em casa, na casa de Deus, nós não mudamos a vida, nós não nos deixamos converter, somos sempre os mesmos. A história se reinicia noutro lugar, de uma outra maneira, porque essa história será sempre, gente, a história da salvação. A decepção registrada aqui a decepção registrada não restringe o coração de Deus, que ao contrário se sente empurrado, forçado a reinventar seus caminhos, a chamar os que estão nas encruzilhadas. Vocês não querem participar do banquete? Vá às encruzilhadas e chamem a todos, bons e maus, para mostrar que Deus está sempre aberto, os caminhos estão sempre abertos, sinal da paixão que habita o coração de Deus. Esse Deus não é rígido pela imobilidade de uma estrutura, não, mas Ele ensina caminhos para tocar a porta do coração de cada pessoa. Gente, Deus nos dará sempre novas chances. Enquanto eu estiver aqui, suspirando, Deus vai me dar sempre uma chance. Aproveite. Deus, como aquele rei, nos confronta uma vez mais, estendendo um convite que não conhece exclusões. As portas estão abertas para todos, sejam os puros ou os impuros, os bons e os maus. Deus chama a todos, mesmo aqueles que não estão na nossa lista de preferência. A gente não lista quando vai convidar pessoas para uma festa, a gente não faz uma listinha? Vocês fazem. Olha bem, esse aqui eu não quero na minha festa, esse cunhado aqui, olha, desculpe, é seu irmão, mas eu não aceito ele vir nas nossas bodas, no nosso aniversário, você exclua ele. Deus não faz isso. Nós temos a cara de pau, a coragem de fazer esse tipo de situação. Há pessoas que nunca seriam convidadas por ninguém, nem teriam em conta, todos estão convidados sem discriminação alguma. Gente, Deus está chamando a todos. É isso que eu quero dizer para vocês. É um chamado universal. Não existem condições prévias para merecer. Eu, Valmir, cristão, sacerdote, não mereço. Ele me chamou. Mas o único impedimento real para esse banquete é a rejeição que eu mesmo posso expressar. Eu não vou a essa festa, eu não aceito esse banquete. Aí parte da minha liberdade dizer não para Deus. E este rei, dentro da parábola, este rei, ele é tão estranho
com as reações amabilíssimas, desejáveis, e ele está decidido a celebrar de todos os modos o banquete. Houve rejeição, ele mandou chamar a todos. Os convidados rejeitaram, ele mandou chamar nas encruzilhadas os cegos, os coxos, os mancos, né? Os leprosos, os pecadores, as prostitutas, os publicanos e etc. A má vontade e toda a indiferença de uma pessoa não impede a Deus de cumprir o seu desejo de estender a mão e oferecer a seu filho e convidar a uma comunhão consigo e num convite para uma maneira até inteira, toda ela em comunidade, em festa de boda. Gente, olha o que o pai fez quando o filho maltrapilho, sujo, voltou para casa. Ele não abriu a boca para dizer nada, só foi abraços, beijos e deu-lhe a veste da dignidade, a aliança, dizendo: tu és digno porque és o meu filho que estava morto e voltou a reviver, estava perdido e foi reencontrado. Isso está cheio o Evangelho dessa maravilha que eu estou colocando para vocês. E finalizo, já estou na parte final. A frase de destaque deste Evangelho é esta: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. O convite, saliento, é gratuito e universal, mas nem toda a roupa é adequada. O hábito não faz o monge. Temos que entender isso. Você foi convidado, mas você não pode ir com a roupa do homem velho. Tens que estar revestido com a roupa do homem novo. Vamos ver isso. A chamada de Deus requer consciência deste dom recebido e capacidade de responder reconhecendo a própria responsabilidade e dignidade. A falta no traje da vestimenta é esse desconhecimento, gente, da novidade de vida que se deriva do chamamento de Deus. Você não está entendendo, Deus está te convidando, caramba, mas você tem que entender a dignidade, o compromisso, a responsabilidade que envolve esse estar com Deus. Você não pode ir de qualquer jeito. É a falta de vontade de converter. Eu não aceito mudar a minha vida. Isso é não trocar de roupa, é não converter-se. É o desconhecimento do dom recebido e da sua grandeza. É a crença que se formou com a vida. A vida é assim, tal qual é, eu não importo em mudá-la. É o sentir-se bem somente porque simplesmente quis dar seu sim, desinteressado a este convite. Eu vou de qualquer jeito. Eu não tenho nada para fazer, eu vou lá. Não é assim. Não é assim. Não encontrar-se com essa veste adequada, com esse traje da festa, gente, significa que ninguém pode considerar-se sentado à mesa de uma vez por todas. Você está lá, mas você não se preparou. Nesse banquete, você está no banquete, mas não está revestido da graça. Você não se
quis empreender todos os seus dias um caminho de conversão para mudar essa cabeça, para mudar esses sentimentos e ser como pensamento, sentimento e a ação de Deus revelada por Jesus no Deus da novidade do reino. Você não quis mudar. Gente, não podemos ser vigaristas. Na vida espiritual não existe vigarice. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Podemos ver nessas duas, são, como eu disse, duas parábolas, numa só, sobretudo nessa segunda que fala do traje, da vestimenta. Alguém pode dizer não de qualquer uma dessas duas maneiras. Mas, veja, como aqueles que disseram não ao convite, que o Senhor teve que ir às encruzilhadas, chamar bons e maus. Esse foi um primeiro não. Mas existe na segunda chamada, na segunda parábola, um não que dói mais. Sabe qual é? Existem pessoas que nunca se deixaram aproximar de Deus, nunca se deixaram amar por Deus. Existem pessoas que vieram para a festa sem estar presentes nela, estão ausentes. Deixo para vocês algumas perguntas que ajudarão a refletir nesse momento. A primeira pergunta: estou realmente aberto à novidade do Evangelho? Eu entendi o que Deus quer da minha vida? Eu me coloco com esta veste do homem novo? Eu estou a fim de despojar do homem velho e me revestir do homem novo? Quero estar na festa. Veja o que eu estou dizendo. Quero estar na festa como sinal importante de ter passado minha vida com Deus, que com a sua infinita misericórdia me estendeu a mão, arrancando-me do pecado e me doando a veste de santidade. Tenho essa consciência do valor sacrificial da cruz de Cristo para me arrancar do pecado e da morte, para me revestir dessa santidade, dessa graça divina. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Duas verdades fundamentais: todos somos chamados, mas nem todos respondemos. A cada um corresponde agora colocar-se diante deste Evangelho e dar sua resposta ao Senhor. Gente, releiam este Evangelho que se resume nessa última frase: muitos chamados, poucos são escolhidos. Uma boa tarde para vocês, que a paz de Deus permaneça em vossos corações. Finalizemos com a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, irmãos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã.